Olá! Nesta videoaula, nós abordaremos os fármacos que são utilizados no tratamento farmacológico das dislipidemias, no primeiro momento, e no segundo momento nós vamos falar dos fármacos que são usados no tratamento da angina. No primeiro caso, os fármacos que são usados no tratamento das dislipidemias, nós temos aproximadamente cinco classes principais de fármacos que são utilizados devido à sua capacidade de reduzir a quantidade de lipídios associados a lipoproteínas no sangue. Em particular, na aula de hoje, nós vamos destacar principalmente os efeitos das estatinas, que é a principal classe de fármaco utilizado para reduzir os níveis de colesterol associado ao LDL, e os fibratos, que representam uma classe de fármacos que é utilizada para reduzir a quantidade de triglicerídeos no sangue. Tá? Então a gente vai focar especialmente nessas duas classes, mas vamos também falar das resinas de troquiônica, dos inibidores da absorção intestinal de colesterol, que no caso é a ezetimiba. Vamos falar da niacina, e vamos comentar rapidamente algumas novas opções que podem ser utilizadas no tratamento das dislipidemias, que são representadas essas opções pelos biofármacos, os inibidores da PCSK9 e o oligonucleotídeo antissenso para o RNA mensageiro da apoB100. Bom, então, os fármacos que são capazes de reduzir os lipídios no sangue, eles são conhecidos como antidislipidêmicos. E esses fármacos eles são utilizados, obviamente, para o tratamento das dislipidemias. Lembrando que, por definição, as dislipidemias representam uma patologia caracterizada por alteração na concentração de lipídios no sangue. E as dislipidemias são, sem dúvida, um dos principais fatores de risco para o surgimento da aterosclerose, a qual está diretamente relacionada a importantes eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Não é à toa que a aterosclerose é a causa primária de 50% de todas as mortes relacionadas ao infarto e ao acidente vascular encefálico. No nosso sangue, os lipídios, como triglicerídeos, colesterol e fosfolipídios, eles são transportados na forma de lipoproteínas. As lipoproteínas são complexos entre lipídios e proteínas, que são, portanto, utilizadas no transporte e na distribuição dos lipídios em nosso organismo. As lipoproteínas elas são formadas por um núcleo que contém lipídios hidrofóbicos, como os triglicerídeos e os ésteres de colesterol, e este núcleo ele é envolvido por fosfolipídios, por uma membrana composta de fosfolipídios, colesterol livre e proteínas. A estas proteínas nós damos o nome de apolipoproteínas ou apoproteínas. E elas são muito importantes para essa macromolécula, a lipoproteína, porque as apolipoproteínas dão estabilidade estrutural a esta partícula, a solubilidade no sangue, e também as apolipoproteínas funcionam como cofatores no processo enzimático do metabolismo das lipoproteínas. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas apolipoproteínas ou apoproteínas de importância na aula de hoje, porque alguns fármacos vão ser capazes de aumentar ou de inibir a sua expressão. Então, por exemplo, a gente tem a ApoA1, que é uma importante apolipoproteína estrutural do HDL, e ela também é um cofator da lecitina colesterol aciltransferase, que é uma enzima que é capaz de esterificar o colesterol,
né, retirando o colesterol da membrana do HDL, né, e o colocando no núcleo. Tá? Também é importante, sendo portanto importante no transporte reverso, né, do colesterol no nosso organismo. A ApoC2, que é um cofator da lipoproteína lipase, né? A ApoC3, que modula a ligação dos remanescentes aos receptores do hepatócito. Temos a ApoE, né, que se liga ao receptor de LDL e HDL. E a ApoB, né, que é uma importante apoproteína ou apolipoproteína estrutural dos quilomicrons e do LDL. Né? No caso dos quilomicrons é a ApoB48 e no caso do VLDL, do LDL, é a ApoB100. Tá? Então essas apolipoproteínas, além de dar estabilidade estrutural e solubilidade, né, a esta partícula que é a lipoproteína, essas macromoléculas também são importantes porque vão funcionar como cofatores ou ligantes dos receptores para as lipoproteínas. Nós temos basicamente 4 tipos de lipoproteínas, né, que são divididas de acordo com o seu tamanho e sua densidade. Né? Então a gente tem o quilomicron, que é importante no transporte exógeno dos lipídios, né? É a maior partícula e com menor densidade. É uma partícula rica em triglicerídeos. Né? Temos ainda o VLDL, né, que é uma lipoproteína que é responsável pelo transporte endógeno dos lipídios, ou seja, dos lipídios produzidos pelo nosso organismo, né, no fígado, tanto o colesterol como os triglicerídeos. É uma partícula de densidade muito baixa, né, que apresenta um conteúdo considerável de triglicerídeos. Nós temos também, né, a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, que é originário do VLDL. E esta partícula ela é rica em colesterol, né, esta lipoproteína. E temos a lipoproteína de alta densidade, né, o HDL, tá, que é rica, né, uma partícula rica em proteínas, com menor conteúdo de colesterol, mas que é muito importante para o transporte reverso deste lipídio. Ou seja, o HDL retira o colesterol dos tecidos e redistribui, né, para o fígado e para outras lipoproteínas. Com relação ao transporte de lipídios, né, existe o transporte exógeno e endógeno. O transporte exógeno é aquele que se dá, né, pelos lipídios obtidos pela dieta, enquanto que o transporte endógeno ele se dá pelo transporte de lipídios que são produzidos pelo nosso organismo, né? Sobretudo os lipídios produzidos pelo fígado. Então, né, no caso do transporte exógeno, né, ele é aquele que é responsável por transportar os lipídios oriundos da dieta. Né? Então aqui a gente tem um cidadão, né, fazendo uso de uma dieta rica em gorduras, em lipídios. Esses lipídios, ao chegar no intestino, né, vão sofrer um processo de digestão, né, pela ação dos ácidos biliares e diversas enzimas, né, sobretudo aquelas produzidas pelo pâncreas. E esses ácidos biliares e essas enzimas vão então transformar os lipídios obtidos da dieta, né, os triglicerídeos, fosfolipídios e ésteres de colesterol, em ácidos graxos e colesterol livre. E esses ácidos graxos e o colesterol livre, né, vão ser captados pelos enterócitos, e uma vez nos enterócitos, os ácidos graxos vão ser transformados em triglicerídeos e fosfolipídios. O colesterol pode ser transformado em éster de colesterol, e esses lipídios, juntamente com a ApoB48, vão formar os quilomicrons. Né? Então, os quilomicrons eles são formados no intestino, né? Particularmente no enterócito. E após a sua formação, essa lipoproteína, né, ela vai ser levada ao sistema linfático e em seguida então vai cair na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, os quilomicrons, né, eles vão sofrer a ação de uma enzima conhecida como lipoproteína lipase, que está presente no endotélio de vasos que irrigam tecidos como o tecido adiposo e a musculatura esquelética. E a principal função dessa proteína é que ela vai hidrolisar os triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. E os ácidos graxos e o glicerol vão ser então, né, absorvidos
pelo tecido adiposo e músculo esquelético, né, onde eles vão ser armazenados ou utilizados como fonte de energia. Tá? A partícula remanescente, né, rica em colesterol dos quilomicrons, ela vai ser então captada, né, pelo hepatócito, liberando, portanto, né, o colesterol que foi obtido pela dieta. E esse colesterol ele pode ser armazenado ou ele pode ser utilizado na produção de ácidos biliares, né, que vão então participar do processo de digestão dos lipídios. Além disso, né, o fígado ele consegue produzir, né, sintetizar novas moléculas de colesterol graças à ação da enzima HMG-CoA redutase, que vai transformar, né, o hidroximetilglutaril em mevalonato, e o mevalonato então vai seguir uma série de reações enzimáticas que vai acabar culminando na produção de novas moléculas de colesterol. E esse colesterol produzido, né, juntamente com triglicerídeos, né, que também podem ser produzidos pelo fígado, tá? Sobretudo, né, após, por exemplo, um consumo excessivo de glicose, né? Então a glicose ela pode ser transformada em ácidos graxos e esses ácidos graxos podem ser transformados em triglicerídeos. Então tanto o colesterol como os triglicerídeos vão ser empacotados em uma nova lipoproteína, neste caso o VLDL. E o VLDL então vai cair na corrente sanguínea, onde ele vai sofrer a ação da lipoproteína lipase, né, que novamente está presente no endotélio vascular de vasos que irrigam a musculatura esquelética e o tecido adiposo. E essa lipoproteína lipase vai hidrolisar os triglicerídeos do VLDL. E o ácido graxo e o glicerol resultante, né, que são resultantes dessa reação, vão ser absorvidos por esses tecidos, né, o tecido adiposo e o músculo esquelético. Com isso, o VLDL perde triglicerídeos e ele vai ser composto basicamente por colesterol, levando, portanto, à formação da partícula LDL, né, que é uma lipoproteína, né, rica em colesterol, e esse colesterol do LDL então vai ser distribuído para todo o nosso tecido, né, onde o colesterol é importante para a composição da membrana celular, né, controlando, portanto, a fluidez dessa membrana, assim como também o colesterol ele vai ser importante na síntese dos hormônios esteroidais, como testosterona, cortisol, aldosterona e assim por diante. O LDL, né, ele também, os seus remanescentes, né, eles também podem ser captados pelo fígado, tá, novamente, e o colesterol, né, pode ser reutilizado para a produção de novas moléculas de ácidos biliares. Tá? Então existe também essa via de depuração para o LDL. Tá? Então aquele LDL que não foi consumido, né, que não foi utilizado pelos tecidos como fonte de colesterol, ele pode ser recaptado novamente pelo fígado e o colesterol pode ser armazenado ou utilizado como na produção de ácidos biliares. E por fim nós temos o HDL, né, que é uma lipoproteína que é responsável pelo transporte reverso do colesterol. Né? Então, a HDL retira o colesterol dos tecidos e redistribui para o nosso organismo, né? Levando esse colesterol para o fígado ou distribuindo para outras lipoproteínas, como é o caso do LDL. Então, é importante nós termos essa visão do transporte dos lipídios no nosso organismo, porque os agentes antidislipidêmicos ou hipolipemiantes são fármacos que vão atuar justamente nesse processo. Por exemplo, inibindo a HMG-CoA redutase, aumentando a eliminação de ácidos biliares, aumentando a atividade da lipoproteína lipase, reduzindo a produção de triglicerídeos pelo fígado. Então isso acaba resultando, né, de forma geral, numa redução da quantidade de lipídios que podem ser encontrados na forma de lipoproteínas na corrente sanguínea. Bom, então as dislipidemias, né, como comentamos, são patologias, né, que estão associadas ao aumento na concentração de lipídios no sangue. E essas dislipidemias elas podem ser classificadas de acordo com a sua etiologia em dislipidemias primárias e secundárias.
As primárias têm origem essencialmente genética, né, somada também a uma dieta inadequada, rica em gorduras. E as secundárias estão relacionadas a doenças, né, como hipotiroidismo, como diabetes, e também estão associadas a um estilo de vida inadequado. Né? Então, sedentarismo, dieta rica em gorduras, o que acaba favorecendo, portanto, o aumento da quantidade de lipídios no sangue. E laboratorialmente ou bioquimicamente, estas dislipidemias podem ser classificadas como hipercolesterolemia, né, quando os níveis de colesterol associados ao LDL está acima ou igual a 160 mg por decilitro. A hipertrigliceridemia, né, quando os níveis de triglicerídeos no sangue estão acima de 150. Mista, quando temos aumento tanto do LDL, né, do colesterol associado ao LDL, como dos triglicerídeos, e a redução, né, e a dislipidemia, que é caracterizada pela redução dos níveis de HDL, onde o colesterol associado ao HDL está menor que 40 e o LDL acima ou igual a 150. Né? E todos esses tipos de dislipidemias, né, elas são um importante fator de risco para a aterosclerose, que é uma doença multifatorial, caracterizada por uma inflamação crônica da camada íntima de artérias de médio e grande calibre, e essa aterosclerose ela é uma das principais causas de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Então aqui é só para relembrar um pouco, né, o impacto da aterosclerose, né, e como ela se dá, né, no contexto geral. Então tudo começa com uma lesão do endotélio, né? Então o endotélio sofre lesão por conta, por exemplo, do tabagismo, consumo excessivo de álcool, aumento da pressão arterial. Essa lesão do endotélio estimula, né, a expressão de proteínas de adesão, que vai servir então para o recrutamento de monócitos. Né? Então os monócitos são recrutados, eles se infiltram, né, se acumulando na íntima do vaso, iniciando um processo inflamatório. Neste local há a entrada de lipoproteína LDL, né, que neste local de inflamação ela vai ser oxidada, e esse LDL oxidado, ele é captado pelos macrófagos, né, levando, portanto, à formação das células espumosas. Né? Essas células espumosas são macrófagos ativados, que liberam ainda mais citocinas, que levam à proliferação de músculo liso e deposição de tecido conjuntivo, o que forma, portanto, uma capa fibrosa, né, neste local de acúmulo de gordura, e o recrutamento de mais monócitos para este local. Tá? Então, este excesso de monócitos e a continuidade, né, da oxidação do LDL acaba levando uma progressão desta condição, né, uma evolução desta camada, desta capa de gordura, levando por conseguinte então à formação, né, desta placa ateromatose. Tá? Essa placa ateromatose ela pode se romper, né, sobretudo na vigência de um aumento de uma pressão arterial, né, no quadro hipertensivo, e ao se romper ocorre a formação de um trombo, e este trombo então pode acabar, né, interrompendo o fluxo sanguíneo para o coração, por exemplo, levando ao infarto agudo do miocárdio. Este trombo também, eventualmente, ele pode se desprender, né, levando à formação de um êmbolo, e esse êmbolo, então, pode obstruir um vaso em outro local do nosso organismo. Tá? Então, as placas, né, ateromatosas estão diretamente relacionadas, portanto, né, ao infarto agudo do miocárdio e também ao acidente vascular encefálico. Tá? Então, o grande objetivo da utilização dos agentes antidislipidêmicos é reduzir os níveis de lipídio no sangue, impedindo, portanto, a progressão dessa aterosclerose. Bom, então o tratamento farmacológico das dislipidemias, né, se dá basicamente por 5 grandes classes de fármacos e tem como principal objetivo reduzir os níveis plasmáticos de lipídios, reduzindo, portanto, o risco de doenças cardiovasculares. Então, estes fármacos eles podem ser divididos, tá, em duas grandes categorias, de forma geral. Aqui em cima, nós vamos ter as classes de fármacos que são utilizados principalmente por conta de sua capacidade de reduzir os níveis de colesterol no sangue. Né? E aqui embaixo nós temos as classes de fármacos que são utilizadas principalmente devido à sua capacidade de reduzir os níveis de triglicerídeos.
Tá? Então a gente tem as estatinas, né? A ezetimiba, que é um fármaco que inibe a absorção de colesterol, e os sequestradores de ácidos biliares. E nós temos também a niacina e os fibratos, né? Que são duas classes de fármacos utilizadas principalmente quando a gente precisa reduzir os níveis de triglicerídeos no sangue. Temos alguns outros agentes mais jovens, né, que vamos também comentar nesta videoaula. Então, começando a falar das estatinas, nós temos a lovastatina, simvastatina, atorvastatina, mevastatina, pravastatina, fluvastatina, rosuvastatina e apivastatina. Tá? Então, todos esses fármacos existem no mercado, no entanto, os que estão em negrito e sublinhados são aqueles disponíveis de forma gratuita no SUS. Todos esses fármacos atuam da mesma forma, embora nós podemos observar diferenças em sua eficácia. Mas estes fármacos atuam inibindo, de forma competitiva, a enzima HMG-CoA redutase. E a principal consequência da inibição da enzima HMG-CoA redutase é que nós vamos observar uma redução da produção do colesterol endógeno, e isso, como veremos, vai ter como principal consequência a redução dos níveis de colesterol associado ao LDL. Tá? Então são fármacos indicados para a redução dos níveis de LDL, para o tratamento da hipercolesterolemia, e são considerados os fármacos mais efetivos e bem tolerados. Muito embora estes fármacos possam causar duas reações adversas de importância prática, que é a hepatotoxicidade e as miopatias. Tá? Então, são fármacos bastante importantes, muito utilizados, tá? E acredita-se que o total de vendas deva alcançar US$ 1 trilhão agora neste ano. Com relação ao mecanismo de ação das estatinas, como já comentamos, esses fármacos inibem a enzima HMG-CoA redutase. Essa enzima HMG-CoA redutase ela é importante porque ela vai catalisar a transformação do HMG-CoA redutase em mevalonato. HMG significa hidroximetilglutaril, tá? Então é um precursor do mevalonato. E o mevalonato então vai seguir uma série de reações enzimáticas que vai acabar culminando na produção de colesterol. Então, o que é que as estatinas fazem? As estatinas inibem a enzima HMG-CoA redutase, reduzindo, portanto, as reservas de colesterol endógeno no hepatócito. Tá? Então, com isso, o que é que o hepatócito, entre aspas, pensa? Opa, minhas reservas de colesterol elas diminuíram, eu preciso de colesterol. O que é que eu devo fazer? Então, o hepatócito ele aumenta a expressão de receptores de LDL em sua membrana, facilitando, portanto, ou aumentando a depuração das partículas de LDL. Então, com isso, nós vamos observar uma maior recaptação de LDL, da corrente sanguínea, reduzindo, portanto, os seus níveis no sangue de 20% a 55%. Tá? Então, a redução dos níveis de colesterol no hepatócito ativa fatores de transcrição que levam a maior expressão do receptor de LDL. Consequentemente, esta maior expressão do receptor de LDL acaba aumentando a recaptação da lipoproteína LDL, reduzindo, portanto, os níveis de colesterol associados a essa lipoproteína no sangue, o que acaba sendo benéfico para este paciente. E esta redução ela pode variar dependendo da estatina e da dose utilizada de 20% a 55%. Além deste efeito, no LDL, as estatinas também são capazes de aumentar os níveis de HDL em 5% a 10%. E isto se dá porque esses fármacos podem aumentar a expressão da ApoA1, que é uma apolipoproteína estrutural do HDL, assim como também eles aumentam a ação, a expressão da enzima ABCA1, que é uma importante enzima que é responsável por retirar o colesterol da célula e colocar na membrana do HDL. Tá? Então esse aumento da ApoA1 e da ABCA1 acaba estimulando o transporte reverso do colesterol. As estatinas também são capazes de reduzir os níveis de triglicerídeos, em especial naqueles pacientes cujo nível de triglicerídeos está acima de 250 mg por decilitro. E isso se dá
porque as estatinas são capazes de aumentar a recaptação do VLDL, tá? Pelo mesmo mecanismo do LDL, né? Pelo aumento da expressão dos receptores de LDL no hepatócito. Tá? Então isso também acaba sendo benéfico no que diz respeito à utilização das estatinas no tratamento das dislipidemias. Além disso, esses fármacos também possuem uma série de outros efeitos que podem ser benéficos porque podem, de certa forma, estabilizar a placa ateromatose. Então, estes fármacos reduzem o estresse oxidativo e, consequentemente, a oxidação do LDL, né, no local da lesão endotelial. Tá? Então, isso acaba sendo também um efeito bastante interessante e provavelmente está relacionado à capacidade antioxidante dessas estruturas, né, das estatinas. Esses fármacos também reduzem a agregação plaquetária e os níveis de fibrinogênio, o que pode funcionar como uma ação, digamos assim, antitrombótica, né? Aumenta a produção endotelial de óxido nítrico, e o óxido nítrico é um importante agente vasoprotetor, tá? Garantindo, portanto, a vasodilatação, né, do local onde ocorre a formação da placa, consequentemente reduzindo, né, o estresse desse cisalhamento local e reduzindo a chance de ocorrer uma ruptura dessa placa. E também as estatinas são capazes de reduzir a infiltração dos monócitos, né? O que acaba, portanto, ajudando na estabilização dessa placa ateromatosa, evitando, portanto, consequentemente, a sua evolução. Tá? Com relação à eficácia das estatinas, aqui nós temos um gráfico, tá, que demonstra a capacidade das estatinas em reduzir os níveis de LDL, né, do colesterol associado ao LDL. Tá? Então percebam que essa eficácia ela varia, né, entre as diversas estatinas. Destaco que a simvastatina, a atorvastatina e rosuvastatina são as estatinas consideradas mais eficazes. Tá? Outro ponto a ser considerado é que o aumento da dose, né, ou seja, quando a gente duplica a dose das estatinas, nós só temos um aumento de 6 a 7%, né, na redução dos níveis de colesterol e HDL. Tá? E a escolha das estatinas, né, para a redução ou para o tratamento das dislipidemias vai depender basicamente, né, da meta terapêutica a ser alcançada. Tá? Então, se é necessário uma redução de mais de 50% nos níveis de LDL, é interessante então que se utilize estatinas capazes de promover tal efeito, como por exemplo a atorvastatina 80 ou rosuvastatina 20 e 40, né, miligramas. Se o objetivo for reduzir entre 30 e 50, pode-se utilizar a simvastatina, né, entre 20 e 80, pravastatina 40, fluvastatina 80, pitavastatina ou atorvastatina de 10 a 40 e assim por diante. No entanto, né, as diretrizes brasileiras recomendam, né, que qualquer uma das estatinas podem ser utilizadas, tá? Observando a disponibilidade do fármaco, né, no serviço de saúde, onde o clínico, o médico trabalha, e obviamente também objetivando as metas a ser alcançadas. Tá? O ideal é utilizar, né, a estatina na menor dose possível para alcançar os efeitos terapêuticos desejáveis, né, visto que quanto maior a dosagem do tratamento, consequentemente também maior o risco de reações adversas. Alguns quesitos com relação à farmacocinética, né? Esses fármacos, todos eles são administrados por via oral, tá? São fármacos que têm uma absorção variável, o metabolismo de primeira passagem é relativamente extenso, tá? São fármacos que têm tem pico plasmático em 1 a 4 horas e meia-vida bastante variável, né? Em média de 4 horas, exceto a atorvastatina e a rosuvastatina, que tem uma meia-vida mais prolongada. Em geral, esses fármacos devem ser administrados à noite, tá? Para que o pico plasmático ele coincida com o pico de produção endógena de colesterol, que se dá à noite, né? Entre meia-noite e 2 horas da manhã. Tá? Exceto a atorvastatina e rosuvastatina, que a priori podem ser utilizadas a qualquer horário, porque esses fármacos têm uma meia-vida mais longa. Então isso garante que os níveis plasmáticos deste fármaco, né, se encontrem em níveis adequados mesmo à noite, né, durante o pico de produção do colesterol endógeno.
São fármacos metabolizados pelo fígado, né, pela enzima citocromo 3A4. Então, isso passa a ser importante porque alguns fármacos são capazes de inibir essa enzima, como no caso da streptomicina, que é um aminoglicosídeo, né, um antibiótico. A ciclosporina, que é um agente imunossupressor, né, inibidores da protease do HIV, né, como o ritonavir. Então, a inibição da CYP3A4 pode acabar, né, aumentando os níveis plasmáticos das estatinas, consequentemente aumentando o risco de reações adversas, sobretudo a miopatia. Tá? Então, é muito importante conhecer todos os fármacos que o paciente faz uso, com o intuito de evitar possíveis interações medicamentosas no que diz respeito à inibição do metabolismo das estatinas. As principais reações adversas às estatinas são a hepatotoxicidade, tá? Que é considerada rara, e ela pode ser observada pelo aumento das transaminases. Então, as diretrizes brasileiras, né, em sua última edição, recomendam a dosagem de transaminases antes do tratamento ou durante, se sintomas sugestivos de hepatotoxicidade. Tá? Então, na vigência ou no surgimento de hepatotoxicidade, a conduta a ser adotada é trocar a estatina e, de preferência, utilizar uma estatina em baixa, com uma dosagem mais baixa, né? Para que então possa ocorrer uma redução desse efeito tóxico, né, no fígado. Tá? Então, essa é uma conduta que pode ser adotada. E outra reação adversa são as miopatias, tá? Que são mais comuns. Surgem semanas ou até mesmo anos após o início do tratamento. E ela pode variar desde uma leve mialgia, né, dor muscular, até mesmo uma rabdomiólise, né, que é a destruição das células da musculatura esquelética. Tá? Então, na presença dessa reação adversa, também a conduta a ser adotada é trocar a estatina e utilizar de preferência uma estatina numa dosagem mais baixa. Tá? Mesmo assim, se o paciente for intolerante, então daí é recomendável a utilização de um outro agente antidislipidêmico. Bom, nossa próxima classe são os sequestradores de ácidos biliares. Né? Aqui no país, o único disponível é a colestiramina, mas existe o colestipol e o colesevelam. Esses fármacos, eles são os mais seguros, né? Porque eles não são absorvidos, logo, eles não produzem reações adversas sistêmicas, muito embora esses fármacos possam produzir reações adversas gastrointestinais, que também podem ser bastante desinteressantes para o paciente. Esses fármacos eles são conhecidos como resinas permutadoras de ânions, né? Então são fármacos carregados positivamente, que acabam interagindo com substâncias carregadas negativamente, como é o caso dos ácidos biliares. Os sequestradores de ácidos biliares eles reduzem os níveis de colesterol, né, associado ao LDL, e são indicados principalmente em associação com as estatinas para aumentar, portanto, a redução dos níveis de LDL. Tá? Então são fármacos normalmente utilizados quando as estatinas sozinhas não conseguem alcançar o objetivo terapêutico. Então pode-se associar aos ácidos biliares com o intuito então de aumentar essa redução dos níveis de LDL. Tá? Então como é que esses fármacos eles atuam? Então lá no fígado, né, os ácidos biliares são produzidos pelos hepatócitos, né, a partir do colesterol. Esses ácidos biliares eles são liberados para o intestino, onde vão participar do processo de digestão das gorduras. E logo em seguida, então, grande parte, né, mais de 95% dos ácidos biliares são reabsorvidos, entrando, portanto, em uma circulação enterohepática. Então, o que é que a colestiramina faz? Né? Ela é uma molécula, né, muito grande, carregada positivamente. Então, ela interage com os ácidos biliares, carregados negativamente, e aumenta a sua eliminação nas fezes. Então, com isso, a gente perde, né, a circulação enterohepática dos ácidos biliares. Então, o hepatócito nota isso, né, e ele pensa, entre aspas, opa, nós precisamos produzir mais ácidos biliares. Então, com isso, né, ocorre um aumento da síntese de ácidos biliares, o que acaba consumindo o colesterol endógeno. Tá? Então, essa redução do colesterol, né, no hepatócito acaba novamente ativando fatores de transcrição que levam à produção, né, a maior produção e expressão dos receptores de LDL. Consequentemente, nós aumentamos
a recaptação de LDL da corrente sanguínea, e isso acaba por produzir, né, uma redução nos níveis de colesterol associados ao LDL no sangue. Este efeito ele só não é maior, né, porque ocorre um aumento da atividade da HMG com a redutase, né, com o intuito de suprir o colesterol para a utilização na síntese de ácidos biliares. Então, na medida que a gente utiliza uma estatina, que é capaz de bloquear esta enzima, nós acabamos por produzir efeitos, né, aditivos. Tá? Então, com isso, a gente acaba, né, aumentando tanto a ação da colesteramina como também a própria ação das estatinas. No entanto, né, esse estímulo para a produção de ácidos biliares acaba também levando uma maior produção hepática de triglicerídeos, o que pode, portanto, aumentar os níveis de triglicerídeos neste paciente, levando, portanto, a uma hipertrigliceridemia. Tá? Então, os sequestradores de ácidos biliares devem ser contraindicados ou utilizados com cautela em pacientes com níveis aumentados de triglicerídeos. Então, essa é uma das principais desvantagens da utilização dos sequestradores de ácidos biliares. Bom, as doses mais altas desses fármacos são capazes de reduzir em até 25% os níveis de LDL. No entanto, essas dosagens mais altas estão relacionadas a importantes reações adversas, sobretudo reações adversas gastrointestinais, né, como, por exemplo, a indigestão, náuseas, prisão de ventre. No entanto, a utilização de doses mais baixas, né, faz com que o tratamento seja seguro, e se associado às estatinas, nós acabamos por observar uma redução dos níveis de LDL em até 60%. Tá? Então, na prática, a utilização da colesteramina, né, que é um sequestrador de ácido biliar, se dá principalmente em associação com as estatinas, né, quando a meta de redução do LDL não é obtida apenas, né, com o uso isolado da estatina. Tá? Então, é uma forma da gente aumentar a redução dos níveis de LDL, associando, portanto, a dois fármacos diferentes. Com relação às reações adversas, né, temos a distensão abdominal, prisão de ventre e indigestão, né, que é por conta da ação desses fármacos no trato gastrointestinal. Lembrando que esses fármacos não são absorvidos, tá? Então, com isso, eles podem acabar alterando a função, a motilidade do trato gastrointestinal. E também a principal reação adversa a esses agentes é a hipertrigliceridemia, né? Porque ao estimular a síntese dos ácidos graxos, esses fármacos acabam também aumentando a produção hepática de triglicerídeos. Outro agente muito utilizado no tratamento da hipercolesterolemia é a ezetimiba. A ezetimiba é um agente que atua basicamente inibindo a recaptação, ou melhor, a captação de colesterol no intestino. Consequentemente, nós aumentamos a eliminação de colesterol pelas fezes. Então, isso acaba, né, tendo como consequência final a redução dos níveis de LDL na corrente sanguínea. Então, é um fármaco que pode ser utilizado como coadjuvante na terapia com as estatinas, né? Novamente, para aumentar a redução dos níveis de LDL, ou pode ser também utilizados em monoterapia em pacientes que são intolerantes às estatinas. O mecanismo de ação da ezetimiba é bastante simples. Então, basicamente, este fármaco atua no enterócito, inibindo a recaptação intestinal de colesterol. Então, lá no intestino, o colesterol ele é captado pelo enterócito, né, graças à ação de um transportador específico conhecido como NPC1L1. Então, a ezetimiba bloqueia esse transportador, impedindo, portanto, a captação do colesterol, consequentemente aumentando a sua excreção nas fezes. Isso vai acabar gerando, né, como consequência final, a redução dos níveis de LDL no sangue. Com relação à farmacocinética, a ezetimiba é um fármaco bastante lipossolúvel. Após ingestão, ele é glicuronizado pelo enterócito, entrando na circulação intrahepática. Né? Então, ele fica circulando, né, na circulação intrahepática, e toda vez que ele entra em contato com o transportador NPC1L1, ele acaba impedindo a recaptação do colesterol. É um fármaco excretado nas fezes, e as reações adversas a esse fármaco são raras. Né?
Então é um fármaco relativamente bem tolerado e seguro. Próxima classe são os fibratos. Então são fármacos utilizados essencialmente para o tratamento da hipertrigliceridemia. São fármacos que vão atuar em um receptor nuclear, conhecido como PPAR-alfa. O PPAR-alfa significa receptor ativado pelo proliferador peroxissômico. E é um importante receptor que está envolvido, portanto, na transcrição de genes relacionados ao metabolismo e ao transporte dos lipídios. Então nós temos o etofibrato, a genfibrosila, o fenofibrato, ciprofibrato e o bezafibrato. Todos eles disponíveis de forma gratuita pelo SUS. Tá? Não existe nenhum, ou se existe, né, não é um artigo de fácil aquisição, né? Estudos clínicos que avaliaram, né, que compararam a eficácia desses fibratos, né, qual que é a melhor escolha para o tratamento da hipertrigliceridemia. Tá? Então, a priori, todos eles podem ser utilizados desde que estejam disponíveis no serviço de saúde. Tá? A principal literatura, a literatura, né, que lida com os fibratos tende a dar como principal exemplo o bezafibrato. Né? Então, existem alguns estudos que demonstram que este fármaco ele reduz, né, problemas cardiovasculares futuros quando utilizado. Tá? Então, a maioria dos exemplos de eficácia dos fibratos dá como exemplo, né, o bezafibrato. Tá? São fármacos que foram muito utilizados na década de 60, né, mas eles passaram um tempo sem ser utilizados, né, porque na década de 60, 70 saíram alguns estudos, né, que demonstraram que esses fármacos não reduzem o risco cardiovascular. Então eles acabaram entrando em desuso. Só que uma reanálise desses estudos, né, observaram que esses fármacos realmente são capazes, né, pelo menos o bezafibrato, de reduzir problemas cardiovasculares futuros, que fez então com que esses fármacos começassem a ser utilizados novamente. São fármacos que produzem múltiplos efeitos por múltiplos mecanismos de ação, mas que estão relacionados essencialmente a um aumento dos níveis de HDL e redução dos níveis de triglicerídeos. Tá? Então esses fármacos vão ativar o receptor PPAR-alfa, tá? Por exemplo, no fígado e no endotélio capilar, e isso vai acabar alterando a expressão de genes envolvidos no metabolismo dos lipídios e no transporte. Então aqui está o mecanismo de ação. Tá? Então os fibratos vão atuar a nível nuclear, interagindo com o receptor PPAR-alfa, o que vai estimular ou inibir a transcrição de genes. Então no hepatócito, nós vamos acabar por estimular a oxidação de ácidos graxos, né? Aumentar a expressão da ApoA1 e da ApoA2, que são apolipoproteínas estruturais do HDL. Ocorre uma redução da expressão da ApoC3, né, que é uma apolipoproteína que inibe a lipoproteína lipase. Então, com isso, a gente, né, estimula a ação dessa lipoproteína no que diz respeito à depuração dos triglicerídeos no sangue. E no endotélio capilar, os fibratos aumentam a expressão da lipoproteína lipase. Tá? Então, com isso, a gente facilita, né, a depuração dos triglicerídeos na corrente sanguínea, reduzindo, portanto, os níveis desses triglicerídeos no sangue. E os fibratos não são efetivos contra o aumento do LDL. Né? Estudos relatam que os fibratos podem aumentar, diminuir ou até mesmo não alterar os níveis de LDL. Aqui nós temos uma tabela demonstrando a eficácia dos fibratos. Tá? Então são agentes, tá, que, a depender da dose, né, são capazes de reduzir em até 60% os níveis de triglicerídeos e de aumentar em até 11% os níveis de HDL. Então são fármacos de escolha no tratamento da hipertrigliceridemia, na dislipidemia mista com predomínio de hipertrigliceridemia, na síndrome de quilomicronemia e na disbeta-lipoproteinemia, né, que está associada ao aumento dos níveis dos quilomicros e do VLDL. Então basicamente são fármacos utilizados quando a gente necessita reduzir, né, de forma específica os níveis de triglicerídeos. Com relação à farmacocinética, esses fármacos são utilizados por via oral, né? Na maioria das vezes, de preferência na presença de alimentos, que aumenta a sua absorção. Tem um pico plasmático de 1 a 4 horas. A meia-vida varia entre os agentes. Né?
são metabolizados no fígado e excretados como conjugados na urina. Então, são fármacos que devem ser contraindicados em pacientes com insuficiência renal, porque na insuficiência renal esses fármacos podem ter um aumento dos seus níveis plasmáticos, podendo, portanto, gerar reações adversas. As reações adversas podem ocorrer de 5 a 10% dos pacientes, mas em geral são efeitos toleráveis, que variam de urticária, dor de cabeça e fadiga. Tá? Estudos também recomendam que deva haver cuidado na associação dos fibratos com as estatinas, sobretudo na utilização da genfibrosila. Aparentemente, a genfibrosila inibe algumas enzimas que são capazes de metabolizar as estatinas, o que pode, portanto, aumentar o risco do surgimento de reações adversas como a miopatia. Então, no caso onde há necessidade da associação entre fibratos e estatinas, recomenda-se a utilização do fenofibrato, que é um fibrato, portanto, que não interfere no metabolismo das estatinas, logo tende a ser, portanto, uma associação mais segura. A última classe de importância é a niacina. A niacina é um fármaco utilizado também no tratamento da hipertrigliceridemia. Também é um fármaco muito interessante porque ele é o mais efetivo em aumentar os níveis de HDL, em até 40%. Também pode ser utilizado na dislipidemia mista ou no tratamento da hipercolesterolemia não controlada, tá? Em combinação com estatinas ou resinas. Muito embora essa associação com estatinas deva ser vista com cuidado, pois pode aumentar o risco de reações adversas, sobretudo a miopatia. Tá? Então, é um dos fármacos mais antigos usados no tratamento das dislipidemias. Afeta de modo favorável todos os parâmetros lipídicos, mas somente em doses altas, de até 6 gramas por dia. Tá? Mas o seu efeito principal diz respeito aos níveis de HDL e de triglicerídeos. No entanto, esse fármaco, ele possui uma série de reações adversas que acabam limitando bastante o seu uso. Tá? Então, na comparação risco-benefício, talvez os riscos da utilização da niacina não superem os benefícios. A niacina atua por múltiplos mecanismos de ação. Então, a niacina pode atuar no tecido adiposo, ativando um receptor conhecido como GPR109A, que é um receptor acoplado à proteína G inibitória. Então, quando ativado, esse receptor reduz os níveis de AMP cíclico, reduz a atividade da proteína quinase A, o que acaba reduzindo a atividade da lipase sensível ao hormônio, o que, portanto, reduz a lipólise e a liberação de ácidos graxos na corrente sanguínea. Então, com isso, chega pouco ácido graxo no fígado, consequentemente, a gente tem uma redução da produção hepática de triglicerídeos. Além disso, a niacina inibe a enzima DGAT2, que significa diacilglicerol-aciltransferase, que é a enzima responsável pela síntese hepática de triglicerídeos. Então, com isso, a gente tem uma redução da produção hepática de triglicerídeos, consequentemente, nós vamos ter uma redução da produção da lipoproteína VLDL. Além disso, a niacina também reduz a depuração do HDL, o que aumenta, portanto, a sua meia-vida no sangue, aumentando, portanto, os níveis de colesterol associado a essa lipoproteína, o que parece ser, portanto, benéfico no que diz respeito às dislipidemias. Com relação à eficácia da niacina, este é um fármaco utilizado de 2 a 6 gramas por dia e ela pode reduzir em até 50% os níveis de triglicerídeos, reduzir em 30% os níveis de LDL e aumentar em até 40% os níveis de HDL. Então é um fármaco utilizado especialmente quando a gente precisa reduzir os níveis de triglicerídeos ou aumentar os níveis de HDL. Tá? Com relação aos níveis de LDL, não é interessante porque nós temos fármacos mais efetivos para reduzir os níveis de LDL, como é o caso, por exemplo, das estatinas. Então, o fármaco administrado por via oral tem um pico de concentração de 40 minutos, meia-vida de 60 minutos, o que faz com que este fármaco seja utilizado de 2 a 3 vezes ao dia. No entanto, nós temos preparações de liberação prolongada e intermediária, que podem ser utilizadas, reduzindo, portanto, a frequência de utilização da niacina. E é um fármaco excretado inalterado na urina. As principais reações adversas são rubor e prurido na face e tronco, que pode estar relacionada à ativação do receptor GPR109A
R109A. Tá? Então, com isso, esse receptor, quando ativado, induz a produção de prostaglandinas, e essas prostaglandinas podem acabar causando vasodilatação, tá? Levando ao rubor, e também pode estimular alguns nociceptores, levando, portanto, ao prurido. Tá? Então, são reações adversas realmente que acabam limitando bastante o uso da niacina. Também nós temos, né, a possibilidade de digestão e hepatotoxicidade. A hepatotoxicidade é causada pela transformação da niacina na vitamina nicotinamida, que em alta concentração no fígado pode levar à inibição da beta-oxidação, gerando, portanto, né, uma disfunção mitocondrial e, consequentemente, a morte do hepatócito. Tá? Então, essa é uma reação adversa, né, que pode também ser bastante limitante ao uso da niacina. Com relação a esta reação miopatia, ela tende a ocorrer principalmente em associação com as estatinas, tá? Então deve ser vista com cuidado, né, essa associação. E também a niacina pode causar intolerância à glicose, tá? Então deve ser um fármaco administrado com cautela em pacientes diabéticos. Outros agentes, né, que eventualmente podem ser utilizados são os inibidores da PCSK9, como o alirocumab e o evolocumab. São biofármacos, né, anticorpos. Então, são agentes que miram, né, que se ligam e inibem essa proteína específica, né, que significa proproteína convertase subtilisina quexina tipo 9. Então, esses agentes conseguem reduzir em até 50% os níveis de colesterol associado ao LDL. São fármacos utilizados, né, por via parenteral, subcutânea, e tem como principal reações adversas dor no local da injeção, espirros, prurido e urticária. O mecanismo de ação desses inibidores da PCSK9 é um mecanismo bastante interessante. Tá? Para entender esse mecanismo, a gente precisa primeiramente conhecer a função da PCSK9. Então, a PCSK9 ela é produzida no hepatócito e ela tem como função se ligar ao receptor de LDL, né, que está acoplado à lipoproteína, e direcionar este complexo para a degradação. Tá? Então, após a ligação do receptor à partícula de LDL, a proteína PCSK9 leva à degradação tanto da lipoproteína como do receptor. No entanto, na presença do inibidor da PCSK9, tá? Essa PCSK9 ela é inibida. Com isso, quando o receptor interage com a lipoproteína, ele é fagocitado, só que então o receptor ele é reciclado, né? Ele volta para a membrana. Tá? Não vai ocorrer a destruição do receptor, a qual ela é estimulada somente na presença da proteína PCSK9. Com isso, a gente tem um aumento da quantidade de receptores na membrana do hepatócito, e esse aumento da quantidade de receptores no hepatócito acaba, portanto, estimulando a maior recaptação do LDL, levando, portanto, à sua redução no sangue. Outro novo agente, que também é um biofármaco, é o mipomerceno. Ele é um oligonucleotídeo antissenso para o RNA mensageiro da apobercem. Lembrando que a apobercem ela é a apolipoproteína estrutural do VLDL, do LDL. Tá? Então é um fármaco que reduz em aproximadamente 25% os níveis de colesterol associado ao LDL e tem como principal reação adversa dor no local da injeção, sintomas semelhantes à gripe e acúmulo de gordura hepática. Tá? Então esse fármaco ele é um oligonucleotídeo antissenso, o que significa que ele vai interagir com o RNA mensageiro, tá? Formando um RNA em dupla hélice, né? Que a priori não pode existir, levando, portanto, à ativação da RNase e à degradação do RNA mensageiro da apobercem. Consequentemente, a gente vai ter uma redução da produção da apobercem, levando, portanto, a uma redução na produção das partículas VLDL e, consequentemente, LDL. Então aqui, gente, está a literatura utilizada, tá, nesta aula. Temos que destacar de forma especial as diretrizes brasileiras, né, que devem ser consultadas. A parte de farmacologia está bem legal, está bem clínica. Tá?
e o que seria muito importante, né, a leitura de vocês. Tá? Aqui nós temos um estudo dirigido, tá, que vai estar disponível no SIGA-A, né, e vocês podem, portanto, utilizar esse estudo dirigido para estudar esta temática, né, focando principalmente nos aspectos farmacológicos e reações adversas dos fármacos abordados. Bom, na segunda parte desta videoaula, nós vamos falar então do tratamento farmacológico da angina. A angina, né, é o sintoma da cardiopatia isquêmica, né, que é causada por uma doença arterial coronariana. Né, basicamente uma placa uma placa ateromatosa, né, que pode reduzir o fluxo sanguíneo para o coração, gerando, portanto, um estado de isquemia e, consequentemente, né, a sintomatologia da angina, né, que é a compressão, desconforto no peito. Tá? Então, a angina é o principal sintoma da cardiopatia isquêmica e ela é causada quando a demanda de oxigênio supera o aporte, né, o suprimento de oxigênio no coração, levando, portanto, a um estado de isquemia. Então, o cardiomiócito começa a liberar uma série de fatores, entre eles potássio e os hidrogênio, que acaba sensibilizando os nossos receptores, levando, portanto, né, a um desconforto subexternal compressivo e pesado que caracteriza, portanto, a angina. Tá? Então, num coração normal, a demanda de oxigênio normalmente ela é suprida, né, graças ao fluxo sanguíneo coronariano. E essa demanda de oxigênio ela é dada pela frequência cardíaca, pela força de contração, pela pré-carga e pós-carga. A pré-carga é a quantidade de sangue que chega ao coração. Né? Então, quanto maior for a quantidade, né, de sangue que chega no coração, né, maior será então o trabalho do coração para ejetar esse sangue. Consequentemente, maior a necessidade de oxigênio. E a pós-carga é a resistência que o coração sofre para ejetar o sangue para o organismo. E ela é dada normalmente pela resistência vascular periférica. Então, quanto maior a pós-carga, né, maior será o trabalho cardíaco, a força de contração necessária para ejetar esse sangue, logo mais oxigênio é necessário. Tá? Da mesma forma, no que diz respeito à frequência cardíaca e à força de contração. Então, quanto maior a frequência e a força, maior vai ser a necessidade de oxigênio por esse coração. Mas, normalmente, numa pessoa normal, né, essa demanda de oxigênio ela é facilmente suprida graças ao fluxo sanguíneo coronariano. No entanto, existem situações, né, onde o aumento da demanda de oxigênio não consegue ser suprida, né, neste coração, tá? Principalmente por conta de uma redução do fluxo sanguíneo, que pode ser dada por conta de uma placa ateromatosa. Então, com este aumento de demanda e redução do suprimento, o coração, né, ou parte do coração entra em um estado de isquemia, levando, portanto, né, aos sintomas de angina. Tá? Então, basicamente, nós temos três tipos de angina. Nós temos a angina instável, né, que a dor, o desconforto torácico surge com a atividade física ou estresse emocional. Tá? Então, quando ocorre, né, um aumento da demanda de oxigênio neste coração e por conta de uma redução do fluxo sanguíneo, este coração não consegue, né, suprir o oxigênio necessário para essa nova demanda. No entanto, né, este desconforto ele é atenuado pelo repouso. Né? É o que caracteriza, portanto, essa angina estável. Essa angina estável ela pode invariavelmente evoluir para uma angina instável, né, após anos, às vezes, né, que é quando este desconforto, essa dor torácica, ela surge mesmo em repouso. Tá? Então, mesmo em repouso, o coração, né, o fluxo sanguíneo coronariano, não consegue, né, suprir o oxigênio necessário para este coração trabalhar mesmo em repouso. Então surge aí a angina instável, que se não tratada, pode acabar evoluindo rapidamente para um infarto agudo do miocárdio. E temos também o terceiro exemplo, né, que é o mais raro, que é a angina variante, que ela ocorre por vasoespasmos, né, das coronárias, levando, portanto, uma redução do fluxo sanguíneo, consequentemente, a uma redução do aporte de oxigênio, levando, portanto, à sintomatologia da angina.
Então é uma dor torácica, né, que pode surgir em repouso ou exercício mínimo, e normalmente tem um padrão cíclico, né, circadiano, ocorrendo principalmente pela manhã ao amanhecer. Tá? Então, no caso da fisiopatologia da angina instável, ela ocorre principalmente por uma estenose aterosclerótica, ou seja, a formação de uma placa ateromatosa que acaba reduzindo o fluxo sanguíneo coronário. Tá? Quando esta redução do fluxo sanguíneo, né, ela ocorre devido a 70% do bloqueio da luz, a gente consegue manter um fluxo sanguíneo adequado, né, para dar um suporte de oxigênio para o coração trabalhar em repouso, mas na presença do exercício físico, de um estresse, quando ocorre aumento da demanda de oxigênio, essa redução, né, do fluxo sanguíneo pode acabar não sendo capaz de suprir o oxigênio para este coração, né, na vigência de um estresse ou de um aumento da frequência cardíaca. Tá? Então, basicamente, né, nós temos na angina instável uma placa ateromatosa, tá, que vai reduzir o fluxo sanguíneo coronariano, e com isso, essa redução do fluxo sanguíneo coronariano ela não é capaz de suprir, né, o oxigênio necessário para uma situação de exercício ou de estresse emocional. Então, isso tende a ocorrer principalmente na presença de um bloqueio de 70% da luz desta artéria coronariana epicárdica. Já na angina instável, né, a gente tem, portanto, um bloqueio de 90% da luz, tá, que pode ser dada principalmente quando ocorreu um rompimento da placa ateromatosa, levando à formação de um trombo. Tá? Por conseguinte, né, esse trombo vai obstruir grande parte desse vaso, fazendo com que então o aporte sanguíneo, né, seja reduzido a tal maneira que a gente não consegue manter o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigênio necessário para este coração trabalhar em repouso, tá? Levando, portanto, né, um desconforto subesternal mesmo durante o repouso. Além disso, esse trombo ele pode evoluir até a obstrução total deste vaso, levando, portanto, a um infarto agudo do miocárdio, né? Onde a gente vai observar uma cessação total do fluxo sanguíneo coronariano, levando, portanto, né, podendo levar, portanto, à morte dos cardiomiócitos e à situação do infarto. Já na angina variante, ela é causada por espasmos das artérias coronarianas, tá? Então a gente tem uma contração, né, espontânea da coronária, reduzindo, portanto, o fluxo sanguíneo coronariano, levando, portanto, a uma situação de angina. Isso normalmente está associado a um ateroma subjacente, né, que altera, né, os mecanismos de vasodilatação e vasoconstricção, favorecendo, portanto, a contração dessa coronária. Tá? Então isso pode ser dado, né, pelo aumento do sistema nervoso autônomo simpático, aumento do cálcio intracelular nessa região e redução dos níveis de prostaciclina e dióxido nítrico, né, o que pode acabar favorecendo a contração desse vaso coronário. Então pode ocorrer durante o repouso ou exercício mínimo e segue um padrão cíclico de ocorrência, né, normalmente ocorrendo pela manhã. Então o tratamento farmacológico da angina tem como principal objetivo aumentar o fornecimento de oxigênio ou reduzir a demanda, no caso da angina estável. Tá? Em geral, os fármacos atuam reduzindo a demanda de oxigênio, né? E com isso, então, fazendo com que esse coração ele seja mais tolerante, né, ao exercício ou ao estresse. No caso da angina instável, o principal objetivo é aumentar o fluxo sanguíneo para o miocárdio, e na angina variante é evitar os vasoespasmos. Então, basicamente, nós temos três importantes classes de fármacos que podem ser utilizadas, né? Esses fármacos podem ser utilizados no tratamento da angina, né? Que são os beta-bloqueadores, que falamos na aula passada, os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Que também falamos na nossa videoaula passada, né? Sobre antihipertensivos, e os nitratos, né? Que vamos falar em maior detalhe na aula de hoje. Então, naquela videoaula de antihipertensivos, né, no nosso momento síncrono, a gente comentou bastante
né, que os beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, são utilizados devido à sua capacidade de reduzir resistência vascular periférica ou débito cardíaco, né, a depender da classe de fármaco utilizada. No contexto da angina, nós vamos falar da capacidade desses fármacos de reduzir, né, a demanda ou consumo de oxigênio do coração. Tá? Então, quando a gente fala de angina, nós sempre vamos falar do ponto de vista do consumo, da demanda, né, do aporte de oxigênio para o coração. Tá? Temos outros agentes que também podem ser utilizados, como a trimetazidina e a ivabagrina, né, que também são utilizados no tratamento da angina, e as estatinas, antiplaquetários, anticoagulantes, que são usados, né, para impedir a progressão da placa ateromatosa ou para reduzir o risco da formação de trombos. Tá? Então, são fármacos também que normalmente são utilizados, né, no tratamento da cardiopatia isquêmica. Com relação aos antagonistas dos adrenoceptores beta, aqueles utilizados no tratamento da angina são essencialmente o propranolol, atenolol, carvedilol e o metoprolol. Tá? Então nós temos os agentes clássicos não seletivos, que no caso é o propranolol, né, que é talvez o agente mais importante, os seletivos beta-1, né, atenolol e metoprolol, e os agentes com propriedades adicionais, que é o caso do carvedilol. Tá? Então a farmacologia desses agentes ela é bem descrita na videoaula sobre antihipertensivos. Então, os antagonistas dos adrenoceptores beta-1, eles são muito importantes e eles são os agentes de primeira linha para o tratamento da angina estável, tá? E também podendo ser utilizados no tratamento da angina instável. No entanto, esses fármacos eles são contraindicados na angina variante. Tá? Por quê? Porque, como a gente viu lá atrás, a angina variante ela é causada, né, por vasoespasmos. E lá na coronária, né, a gente pode ter o receptor beta-2, né, que causa vasodilatação, e o receptor alfa-1, que causa vasoconstricção. Tá? Então, os beta-bloqueadores, mesmo os agentes seletivos, né, para o receptor beta-1, eles podem bloquear o receptor beta-2. E lá na coronária, isso pode acabar favorecendo a vasoconstricção e o surgimento das crises de angina. Tá? Então, os beta-bloqueadores eles devem ser contraindicados no caso da angina variante, né? Ou na angina vasoespástica, porque eles podem acabar favorecendo, né, a vasoconstricção, né, deste vaso, levando consequentemente a um maior risco de crises de angina. Tá? Mas os antagonistas dos adrenoceptores beta-1, sem dúvida, eles são muito importantes no tratamento da angina estável, sendo considerados fármacos de primeira escolha. E o que motiva a utilização desses fármacos no tratamento desta condição? Então, basicamente, no coração, os beta-bloqueadores vão reduzir a frequência e a força de contração, consequentemente, eles reduzem a demanda de oxigênio, né, o consumo de oxigênio para esse coração. Assim como também esses fármacos vão reduzir a resistência vascular periférica, reduzindo a pós-carga, o que também reduz a demanda ou o consumo de oxigênio. Tá? Então, com isso, esses fármacos aumentam a tolerância deste coração ao exercício e ao estresse, reduzindo, portanto, né, o risco de surgimento de sintomas relacionados, né, de sintomas anginosos. Tá? Então, isso é o que motiva a utilização desses fármacos no tratamento da angina. Como reações adversas, né, falando rapidamente, esses fármacos causam bradicardia, depressão cardíaca, broncoconstricção, extremidades frias, distúrbios do sono e pesadelos e alterações no metabolismo lipídico e glicídico. Tá? Ao aumentar os níveis de LDL, reduzir os níveis de HDL, podendo também causar, né, intolerância à glicose. Tá? A explicação dessas reações adversas elas podem ser observadas na nossa aula, na nossa videoaula sobre antihipertensivos. Tá? Então, qualquer dúvida, né, qualquer comentário adicional que vocês queiram, por favor, consultem esta videoaula. As principais indicações dos antagonistas dos adrenoceptores beta-1, né, então é no tratamento da angina estável, onde são agentes de primeira linha. Tá?
Então devem ser utilizados por todos os pacientes, salvo contraindicações, e no tratamento da angina estável, né, onde o atenolol e o metoprolol são os agentes mais usados, né, então vão reduzir o consumo de oxigênio, né, ajudando, portanto, no tratamento desta síndrome coronariana aguda. Bloqueadores dos canais de cálcio, tanto as dihidropiridinas como as não dihidropiridinas podem ser utilizadas. Tá? Então, no caso das dihidropiridinas, nós temos a nifedipina, amlodipina, felodipina, isradipina. Lembrando que esses fármacos também podem ser encontrados, né, no que diz respeito à sua denominação no masculino. Né? Então, nifedipino, amlodipino, felodipino e isradipino. Tá? Então, são fármacos que vão bloquear canais de cálcio voltagem dependentes, principalmente no músculo liso vascular, né? Causando redução da resistência vascular periférica. E no contexto da angina, né? Redução da pós-carga e do consumo de oxigênio, enquanto que o diltiazem e o verapamil vão atuar tanto no coração, né? Reduzindo força e frequência, como também nos vasos, causando vasodilatação. Tá? Então isso daqui é só para relembrar, né, os efeitos farmacológicos desses fármacos. Então, no caso das dihidropiridinas, né, como nifedipino, nicardipino, amlodipino, felodipino, são fármacos que vão atuar essencialmente nos vasos, né, nos canais de cálcio voltagem dependentes dos vasos, causando vasodilatação, né, com pouca ação cardíaca, enquanto que o verapamil e o diltiazem vão atuar no coração, promovendo o inotropismo e cronotropismo negativo, podendo também atuar nos vasos, né? Muito embora seja em menor magnitude em comparação às dihidropiridinas. Com relação aos efeitos farmacológicos que são responsáveis pela utilização desses fármacos no contexto da angina, é que, né, verapamil e diltiazem, em especial, vão reduzir frequência e força de contração, reduzindo, portanto, o consumo de oxigênio, né, o que é interessante no contexto da angina. As dihidropiridinas, em especial, vão reduzir a resistência vascular coronariana, o que pode aumentar o fluxo sanguíneo coronariano, né, o que é interessante. Principalmente no contexto da angina vasoespástica, né, angina variante. E nos vasos, né, do restante do nosso organismo, as dihidropiridinas em especial vão reduzir a resistência vascular periférica, reduzindo também o consumo de oxigênio. Tá? Então esses fármacos eles reduzem o consumo de oxigênio, ou seja, a demanda de oxigênio no coração, aumentando, portanto, a tolerância deste coração, né, ao exercício ou ao estresse. Como reações adversas, né, nós temos edema, cefaleia e tontura, que são reações adversas causadas pela vasodilatação, né, aqui, dos vasos dos membros inferiores, né, aqui nos vasos cerebrais, e a tontura está muito relacionada também à hipotensão, né, postural, que pode ser causada por esses agentes. Tá? Mas são fármacos relativamente seguros. Com relação à indicação, né, são agentes de primeira linha no tratamento da angina variante, né, que tem como principal fisiopatologia, né, a vasoconstricção, né, das coronárias. Na angina instável, tá, no controle sintomático, somente onde há contraindicação aos beta-bloqueadores. Então é aquele paciente que tem, por exemplo, bloqueio atrioventricular, né, uma bradiarritmia, um paciente asmático, tá? Ou de repente até mesmo um paciente que é alérgico a esses fármacos, né, também é possível. Então, nesta situação, o diltiazem é o mais utilizado, né, que é um fármaco que tem ação tanto cardiovascular como vasodilatadora. E na angina estável, né, que talvez seja a angina mais frequente, né, onde esses fármacos podem ser mais utilizados. Então, eles são indicados, né, naqueles pacientes sintomáticos, mesmo em uso dos antagonistas, né, beta. Então é aquele paciente que já faz uso do beta-bloqueador, mas mesmo assim ainda sofre com a angina. Então, neste caso, pode-se associar um bloqueador do canal de cálcio, dando preferência às dihidropiridinas de ação longa, né, como, por exemplo, a amlodipina. E são também utilizados naqueles pacientes onde há contraindicação aos beta-bloqueadores. Então, neste caso, deve dar preferência principalmente ao verapamil e o diltiazem. Tá? Então, são situações onde esses fármacos podem ser usados.
E por fim, né, a última classe de maior importância são os nitratos, né? Então a gente tem a nitroglicerina, dinitrato de isosorbido e mononitrato de isosorbido. Tá? Então os nitratos eles têm uma importância histórica muito grande no tratamento da angina, né? Então, principalmente o nitrito de amila, né, que foi o primeiro agente utilizado no tratamento desta condição em 1857. Todos esses agentes são profármacos, tá? Que quando entram em contato com a musculatura lisa dos vasos são metabolizados, tá? Por diversas enzimas, como citocromo, aldeído desidrogenase, por exemplo, levando à formação do óxido nítrico. Tá? Então esses radicais podem acabar levando, né, à produção do óxido nítrico, e o óxido nítrico então vai atuar no vaso, causando uma vasodilatação direta. Tá? Então todos esses fármacos possuem na sua estrutura, né, nitrogênio associado ao oxigênio, e quando esses fármacos são metabolizados, eles liberam o óxido nítrico. Esses fármacos eles atuam, né, reduzindo, né, ou melhor, causando vasodilatação, tanto de veias como de artérias. Tá? No caso das veias, isso reduz o retorno venoso e, consequentemente, reduz a pré-carga. Tá? Então, quando a gente reduz a pré-carga, a gente reduz a quantidade de sangue que chega ao coração, consequentemente, nós reduzimos o consumo de oxigênio. E temos também, né, uma vasodilatação de artérias, o que gera também uma redução da pós-carga e, consequentemente, uma redução do consumo de oxigênio. Nas doses terapêuticas habituais, os nitratos eles tendem a promover, né, um maior efeito sobre a veias do que as artérias. Tá? Então, a redução do consumo de oxigênio nas doses terapêuticas atuais está mais relacionada a uma diminuição da pré-carga do que a pós-carga. No entanto, em doses mais altas, esses fármacos podem causar vasodilatação de artérias, arteríolos, de forma similar às veias, mas em geral isso não é recomendado, não é adequado, porque essa redução drástica da resistência vascular periférica pode, por exemplo, ativar mecanismos compensatórios, levando, por exemplo, ao aumento da frequência cardíaca. E esse aumento da frequência cardíaca pode acabar aumentando a demanda e o consumo de oxigênio por este coração, contrabalanceando, portanto, né, a redução do consumo de oxigênio dada pela redução da pré-carga. Tá? Então isso acaba, né, contrabalanceando os efeitos antianginosos destes fármacos. Outro ponto importante no que diz respeito aos efeitos dos nitratos no tratamento da angina é que esses fármacos podem causar vasodilatação de artérias colaterais, né, lá no coração, o que pode também acabar aumentando o fluxo sanguíneo para a área isquêmica. Tá? Então aqui ó, a gente tem uma placa ateromatosa que está reduzindo, né, o fluxo sanguíneo para uma determinada área do coração, né, gerando, portanto, uma área de isquemia e a angina. Só que na presença dos nitratos pode ocorrer vasodilatação dessas artérias colaterais, o que pode aumentar o fluxo sanguíneo para essa área isquêmica, né, melhorando, portanto, aí o aporte de oxigênio para este local do coração. Tá? Então isso também pode ser, né, um efeito bastante interessante dos nitratos. Aqui nós temos uma tabela que pode servir de consulta para vocês, né, com as dosagens, início de ação e duração de ação para as diversas formas farmacêuticas dos nitratos. Dessas, eu vou destacar, né, que existem formas farmacêuticas, né, que promovem um efeito rápido, né, que é o caso da nitroglicerina e do dinitrato sublingual. E essas formas normalmente são utilizadas quando a gente precisa de um alívio rápido da sintomatologia. Né? Então, é um paciente que porventura subiu uma escada, começou a sentir dor, né? Então ele pode fazer uso desses fármacos para alívio imediato do sintoma da angina. Ou esses fármacos podem ser utilizados nesta preparação sublingual para evitar uma possível crise. Né? Então o paciente sabe que vai subir uma escada, né? Sabe que vai passar por alguma situação estressante, então ele pode fazer um uso prévio desses fármacos para evitar, portanto, a sintomatologia da angina. E temos também agentes de liberação prolongada, que podem ser utilizados com o intuito de evitar futuras crises. Tá? No entanto, como veremos a seguir, essas formas de liberação prolongada normalmente são uma terceira escolha, né, no tratamento da
da angina, né? Visto que o tratamento prolongado e repetitivo com esses fármacos pode levar ao fenômeno da tolerância, tá? Que é o que vamos falar agora. Então, a exposição frequente e contínua, né, sobretudo de altas doses de nitratos, tende a promover um efeito de tolerância, ou seja, né, o efeito desses fármacos ele começa a ser reduzido e para se observar o mesmo efeito é necessário uma dosagem maior. E isso pode ocorrer por dois mecanismos principais. O primeiro deles é que essa exposição frequente e contínua, né, de altas doses pode promover um estresse oxidativo, né? Esse estresse oxidativo ele é causado pelo próprio óxido nítrico, né, que é um radical livre. E esse estresse oxidativo pode inibir as enzimas responsáveis pela conversão da nitroglicerina, por exemplo, em óxido nítrico. Tá? Então, isso pode acabar, né, atenuando os efeitos dos nitratos. E outro mecanismo, né, é que a redução da resistência vascular periférica pode ativar mecanismos compensatórios, né, como a ativação do sistema nervoso autônomo simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pode acabar elevando o volume plasmático, né, consequentemente pode acabar contrabalanceando os efeitos antianginosos dos nitratos. Tá? Então, uma forma de evitar a tolerância, né, aos nitratos é tentar usar, né, intervalos mais espaçados, né, entre as doses, tá? Utilizando, por exemplo, intervalo de 12 horas, ou utilizar uma administração assimétrica. Então, por exemplo, administrar o fármaco às 8 horas da manhã, 6 horas depois às 14, 6 horas depois às 20 e depois 12 horas, né, esperar 12 horas para a administração da próxima dose. Tá? Então essas 12 horas elas parecem ser importantes porque é capaz então de restaurar a sensibilidade dos nitratos. Tá? Então essa é uma estratégia que pode ser adotada para evitar este fenômeno. Reações adversas, tá? Hipotensão postural, tá? E cuidado em especial com agentes utilizados para a disfunção erétil, né? Como a sildenafil, que é um agente que inibe a fosfodiesterase, né? O que pode aumentar ainda mais a ação do óxido nítrico. Tá? Então a gente pode ter, né, hipotensão grave causada pela associação entre nitratos e a sildenafila. Taquicardia, né, por conta da redução da resistência vascular periférica, rubor facial e cefaleia. As principais indicações dos nitratos, tá? No caso dos nitratos de ação rápida sublingual spray, né, para reverter rapidamente as crises de angina. Também pode ser utilizados, né, no tratamento da angina estável, né, intravenosa sublingual, né, para aumentar rapidamente o aporte e reduzir a demanda de oxigênio do coração. Também podem ser utilizados profilaticamente diante de situações que provoquem angina, né, sobretudo na angina estável. E os nitratos de ação prolongada devem ser utilizados como terapia profilática contra crises de angina. Por fim, né, as últimas duas classes de interesse são os últimos dois fármacos de interesse são a trimetazidina e a ivabradina, que vamos falar a seguir. No caso da trimetazidina, ele é um agente antimetabólico e antiisquêmico, tá? Não possui efeitos hemodinâmicos. A trimetazidina inibe uma enzima específica que faz parte da beta-oxidação de ácidos graxos. Então, no coração, a trimetazidina estimula a produção de ATP a partir da glicose. Tá? E essa produção de ATP a partir da glicose ela é mais eficiente no que diz respeito ao consumo de oxigênio. Então, enquanto uma molécula de oxigênio, né, ela produz 5,6 ATP, né, por meio da beta-oxidação, por meio do metabolismo da glicose, uma molécula de oxigênio forma 6,3 ATP. Então, esse fármaco ele otimiza, né, a utilização de oxigênio, né, o consumo de oxigênio pelo coração, né, o que pode ser interessante no contexto de uma cardiopatia isquêmica. Além disso, esse fármaco reduz a acidose celular, a sobrecarga de cálcio e preserva a integridade das membranas, né, o que pode ser um efeito cardioprotetor, por exemplo, numa situação de isquemia. Então, a trimetazidina ela é utilizada principalmente, né, em associação com outros agentes no tratamento da angina estável. A ivabradina, por sua vez, né, é um fármaco que atua no nosso sino atrial
inibindo as correntes marca-passo, reduzindo, portanto, a frequência cardíaca, sem alterar a força de contração ou pressão arterial. Tá? Então, ao reduzir a frequência cardíaca, esses fármacos reduzem o consumo de oxigênio, o que também é interessante no tratamento da angina. Então, ele pode ser utilizado em monoterapia, né, em pacientes com contraindicação aos beta-bloqueadores ou associados a outros agentes no tratamento da angina estável. Outros fármacos que normalmente são utilizados neste paciente, né, com cardiopatia isquêmica, com doença arterial coronária, são os antiplaquetários, né, que reduzem o risco de formação de trombos. Os anticoagulantes podem ser utilizados no contexto da angina instável, né, e os hipolipemiantes, né, os antidislipidêmicos, que são utilizados na estabilização da placa ateromatosa de eventos cardiovasculares. Né. Os hipolipemiantes nós falamos nessa videoaula no primeiro momento. Os antiplaquetários nós vamos ouvir falar na nossa próxima videoaula. Aqui nós temos um algoritmo terapêutico, né, que pode ser consultado nas diretrizes brasileiras, né, de tratamento das dislipidemias. Tá? Então, todo paciente com angina estável, né, deve ter nitratos de ação rápida, né, para prevenir crises, né, ou para resgatar o paciente de uma crise em curso. E os fármacos de primeira linha, né, para evitar futuras crises, são os beta-bloqueadores. Né. Os agentes de segunda linha, que podem ser associados aos beta-bloqueadores ou entre si, são os bloqueadores de canais de cálcio, trimetazidina e vabradina. E os agentes de terceira linha são os nitratos de ação prolongada. Então é isso, gente. Aqui está a bibliografia recomendada. Tá? Um estudo dirigido, né, que vocês podem utilizar para direcionar o estudo de vocês. Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, vocês podem escrever no fórum, tá, que foi publicado no SIGA. Tá? E qualquer dúvida com relação ao mecanismo de ação dos beta-bloqueadores e dos bloqueadores dos canais de cálcio, por favor, consultar a videoaula sobre antihipertensivos. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.